Seat Leon híbrido plug-in, com mais de 120 km de autonomia em modo elétrico, por 27.490 € mais IVA. Informação privilegiada. Muito boa noite, estamos em direto do Salão Nobre da Faculdade de Economia do Porto, uma emissão especial para dar início à segunda série de informação privilegiada com Rui Rio, às 10 da noite, todas as quartas-feiras. Hoje vamos falar de descentralização, de regionalização e tentar perceber se era ou não melhor para o país e em que moldes é que seria bom ou não dividir o país em regiões administrativas. Muito boa noite, Dr. Rui Rio. Para falarmos deste tema, hoje trouxe dois convidados. É o costume trazer dois convidados. Neste caso, trouxe o professor Luís Valente de Oliveira, engenheiro civil, professor catedrático da Universidade do Porto, ex-ministro da Educação, também ex-ministro do tempo de Cavaco Silva, com a pasta do Planeamento e Administração do Território. Foi também Ministro das Obras Públicas, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e outro convidado, o Dr. Arlindo Cunha, também neste programa, economista, professor da Universidade Católica, ex-secretário de Estado da Agricultura, foi também Ministro da Agricultura, ex-Ministro do Ambiente e é também ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Muito boa noite, muito obrigada por terem vindo e por estarem aqui neste Salão Nobre da Faculdade de Economia do Porto, que, Dr. Rui Rio, é uma casa para si, vamos começar por aí. Porquê é que escolheu este tema nesta altura específica e porquê aqui na Faculdade de Economia? Bom, porque é que eu escolhi o tema, isso eu explicarei já a importância do tema aqui na Faculdade de Economia. É um privilégio poder fazer fora de Lisboa, fora do estúdio, até me dá a oportunidade de ter... Eu tento sempre escolher os melhores, mas como é sempre em Lisboa não consigo sempre escolher os melhores. Aqui que é no Porto consegui ter como convidados os melhores. Portanto, quando sou mais vezes no Porto, mais vezes trago os melhores. Hoje descentralizámos o programa. Hoje descentralizámos o programa. Exatamente, é isso mesmo. E porquê é que é a descentralização ou regionalização? Mas, acima de tudo, olha, um indicador. 45%, eu acho que disse isto já num outro programa aqui, 45% dos portugueses vivem na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Isto quer dizer que 45% dos portugueses vivem em 5,5% do território nacional. Eu fiz há uns anos um estudo sobre a aplicação do investimento público, na altura o PIDAC, sobre a aplicação do investimento público em Portugal por distritos. E o país dava assim, não sei se as câmaras conseguem focar, este seria o país, não é? Visto não na lógica territorial, mas na lógica do dinheiro público, o investimento público. Portanto, vejam a desigualdade que há relativamente, isto já na década de 90, admito que agora ainda possa ser pior. Ora bom, eu acredito numa coisa, acredito nisto, não acredito que a regionalização pura e simplesmente resolve. Admito que há modelos de regionalização que pode ajudar a resolver. Isso explica a sua mudança de opinião, porque a sua opinião nem sempre foi igual. Fez, salvo erro, na sexta-feira, 26 anos, que houve o referendo. E eu votei contra. 8 de novembro de 1998. Votei contra. E muita gente votou contra, penso que o Dr. Arlindo Cunha, por exemplo, votou contra porque não concordava com aquele modelo, mas eu sou sincero, mesmo com outro modelo, na altura eu tinha votado. Dito que não. Dito que não. Só que, entretanto, passaram-se 26 anos, mais de um quarto de século, e eu fui autarca. E é verdade que enquanto eu, ou profissional da economia, ou deputado na Assembleia da República, não me tinha apercebido totalmente disso, os 12 anos como autarca, e fui autarca ao nível local, municipal, mas também fui presidente da Junta Metropolitana durante 8 anos, não é? Eu consegui perceber que, efetivamente, assim não pode continuar, e eu pergunto às pessoas se nestes 26 anos que, entretanto, passaram, as coisas melhoraram ou pioraram do ponto de vista da justiça territorial. Pioraram, seguramente, estão mais concentradas ainda. Portanto, eu acho que valia a pena o país estudar isso, de ensaiar uma possibilidade de ter um país mais desconcentrado e mais descentralizado, criando, ou não, mas criando as autarquias regionais. Não estamos a falar no Governo Regional da Madeira ou no Governo Regional dos Açores, estamos a falar em autarquias de perfil regional. E há três coisas que eu acredito que pudesse ajudar. Eu acho que Portugal é extremamente centralizado e concentrado, acho que poderia ajudar a resolver isso. O regime, este ponto é muito importante, o regime necessita de se reformar,
As pessoas estão longe dos partidos, longe da política, desacreditam toda a vida pública e nós criarmos o patamar regional, um patamar autárquico a seguir ao que nós temos, era uma forma muito diferente de governar o país e, acima de tudo, de gerir a coisa pública, de gerir o país. E se ia aproximar as pessoas do poder local? Na sua concepção, e se ia aproximar as populações do poder local? Seguramente, pois com certeza, há uma aproximação, o centro de decisão passa a estar mais próximo do problema e mais próximo das pessoas. E depois, para mim, um dado absolutamente fundamental, que é a questão da redução, não digo da despesa pública, mas da dívida pública. Portanto, também a redução da despesa pública em termos relativos, mas, acima de tudo, a redução da dívida pública. Acha que seria um Estado menos despesista? Seguramente. Desde que fosse bem feito e com as regras certas. Poderemos depois falar adiante sobre isso. Mas um dos meus objetivos seria, seguramente, para eu poder apoiar e estar concordante, tinha de haver mecanismos que garantissem que este Estado despesista que temos, que levou a dívida pública, já passou os 100%, agora reduziu outra vez um bocadinho, mas que levou a dívida pública para este patamar, necessita de regras. E assim como há regras para os municípios, que mantêm os municípios em níveis de endividamento baixos, também devia haver no patamar regional, e roubando, entre aspas, essa fatia do orçamento do Estado para um orçamento regional, devidamente controlado, com balizas e uma lei correta, eu não tenho dúvidas que nós tínhamos um país, do ponto de vista financeiro, mais disciplinado. Agora, tinha de ser assim, porque se não for assim eu não concordo, porque se não for assim é ao contrário, nós vamos fazer disparar a despesa e a dívida. Agora, temos condições para o fazer. Professor Valente de Oliveira, como é que situa o país hoje em dia em termos de desenvolvimento, de qualidade de vida e porquê é que, na sua opinião, um país regionalizado iria ajudar Portugal a progredir mais? É evidente que o país evoluiu muito e hoje vive-se melhor do que há 40 anos atrás. Mas podia viver-se melhor ainda. O Dr. Rui Rio já referiu este desequilíbrio entre o litoral e o interior. Ele referiu um desequilíbrio especial, porque ele referiu a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana de Porto. Na realidade é o cordão litoral que concentra a população, concentra o investimento, concentra tudo e mais alguma coisa, e o resto do país está desertificado. Não pode ser. Não pode ser, tem que se assegurar que há equilíbrio entre o litoral e o interior. É evidente que o modelo que foi referendado há 26 anos era um modelo inconveniente. Na altura também não concordava com ele? Não, mas eu teimei eu preferia a regionalização a não haver coisíssima nenhuma. Mas o modelo foi muito influenciado partidariamente. E havia algumas pessoas que insistiram naquele modelo com cálculos de ocupação de lugares que eram inconvenientes. O problema é, temos um desequilíbrio, temos disparidades, portanto temos que reduzir as disparidades, porque é preciso melhorar a vida. Aqui de todos, e não só dos do litoral, aquilo que o Dr. Rui acaba de dizer é muito importante, melhorar a governação, mas não pode ser uma coisa feita de tempos a tempos. O reformismo tem que ser permanente e, portanto, nós temos de pôr-nos a nós próprios continuamente a pergunta: esta é a melhor organização que nós temos? Nunca é. Nós temos que estar em aperfeiçoamento contínuo. Mas aperfeiçoamento contínuo no sentido em que ele disse, no sentido de que é preciso chamar mais gente à política, chamar mais gente à tomada de decisões, chamar mais gente à definição das soluções mais adequadas. Isso é que é a descentralização. Mais gente. E sem uma regionalização, no seu entender, o país não vai evoluir muito mais do que isto? Vai tender, os problemas vão-se começar a agudizar na área metropolitana de Lisboa, como já estão a agudizar. E, portanto, está a falar, por exemplo, em termos de habitação? Sim, em termos de habitação e em termos de tudo o resto, em termos de deslocação de casa para o trabalho. Qualidade de vida, portanto. Qualidade de vida. E, portanto, as pessoas vão, naturalmente, os políticos vão tentar resolver em prioridade os problemas onde eles se põem e esquecem
a parte estrutural passam à parte conjuntural e isso é negativo porque não prepara o futuro. Nós devíamos seguir exemplos de países que tiveram sempre a preocupação de chamar mais gente à política e não deixar que a política seja cada vez uma atividade de poucos. A política tem que ser de todos. Professor Valente Oliveira, mas agora que falou noutros países, deixe-me colocar-lhe esta questão. Nós temos o nosso exemplo aqui ao lado, Espanha, tem governos regionais e agora vimos, como aconteceu nas cheias de Valência, que isso não funcionou muito bem, porque a ideia que passou para a opinião pública é que os decisores ficaram à espera uns dos outros, o governo central do governo regional. Não, mas isso não pode ser assim. Isso eu assisti com muito interesse ao que se passou e há falhas. Houve falhas no sistema e uma das falhas foi o governo regional de Valência. E por isso há falhas sempre, portanto, mas não se pode dizer que a Espanha melhorou muito com as autonomias. Na ocasião em que foram feitas as autonomias, houve gente que não queria a autonomia porque temia não ter capacidade para se gerir a si própria. E o presidente do governo de então disse uma frase que ficou célebre, diz, café para todos. E foi assim que as autonomias se fizeram em Espanha. Eu tenho a impressão que os problemas de Espanha são sempre complicados. Porque há muita diversidade, há línguas diferentes, há culturas diferentes, há ambições diferentes, há matrizes partidárias diferentes. E mesmo assim, mesmo em Espanha, funciona melhor do que não ter esses governos regionais. Exatamente. Eu não sei se no endividamento funciona melhor. Eu acho que as regiões estão endividadas, é a ideia que eu tenho. Mas nós aí tinham de ser mais rigorosos. Podemos olhar para a França, que há muitos anos, o primeiro grito em França contra a centralização vem através de um livro chamado Paris e o Deserto Francês. Isto há 70 anos. E o deserto francês, a França sempre teve muita atenção a este envolvimento e a esta descentralização. Continua a fazer, mudando até, diminuindo o número de regiões para elas terem mais capacidade de tomar decisões para si próprias. E nós devíamos estar sempre com preocupações de governo comparado. O que é que os outros estão a fazer? O que é que estão a fazer bem? O que é que estão a fazer bem? Doutora Arlindo Cunha, o que é que, na sua opinião, seria um modelo de regionalização adequado ao país que temos e, sobretudo, à dimensão do país que temos? Essencialmente, boa noite em primeiro lugar, nós não precisamos de copiar o modelo de nenhum país. A nossa Constituição diz claramente duas coisas fundamentais. Primeiro, que o objetivo de qualquer governo assegurar que haja um desenvolvimento harmonioso em todo o território, tendo em conta a especificidade desses territórios. E depois diz que no continente português as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. E o que acontece é que, por razões que ninguém consegue, de facto, desvendar, ao fim de 25 anos, aliás, 50 anos de Constituição, da primeira Constituição, praticamente, faz daqui a 2 anos, 50 anos, nós não temos o terceiro nível de autarquias que a Constituição determinou. Isso levou, aliás, o próprio professor Freitas do Amaral, já falecido, a dizer que a regionalização é a grande inconstitucionalidade por omissão. Portanto, o que nós queremos fazer é criar este terceiro nível de autarquias locais, que é um terceiro nível que não tem nada de contraditório com o nível das autarquias locais chamadas municípios, não tem. Os municípios têm uma vocação muito própria, que são aquelas infraestruturas locais, municipais, e a gestão da vida municipal, o abastecimento de água, saneamento básico, infraestruturas locais. Mas depois há um nível superior a esse, que é todo o nível que tem a ver com a dinâmica do desenvolvimento, com a atração do investimento das empresas nacionais ou internacionais,
que exige desenho de estratégicas adequadas, exige muita massa cinzenta que pense a região e exige recursos para serem geridos a esse nível. Isto é a organização descentralizada do Estado. Não temos que lhe chamar absolutamente mais nada. É isso mesmo. Nós, o professor Bento Oliveira e eu, tive a sorte de aprender com ele e trabalhei com ele muitos anos. Íamos à Espanha nos anos 80 e, como eu costumo dizer na linguagem da minha terra, olhávamos para os galegos e castelhanos por cima da burra, porque estávamos muito à frente, aqui na região norte. Hoje em dia estamos para trás. Nós olhamos para as regiões espanholas, que estavam paupérrimas há 30, 40 anos. Olhamos para os Açores e para a Madeira, que estavam miseravelmente pobres há 30, 40 anos. Estão todos à nossa frente. Com o atual sistema que o país tem, há verdadeiramente zonas do país que estão abandonadas. O nosso país não vai ter futuro assim. Aliás, estava a dizer Paris e o deserto francês. O grito da revolta em França para determinar uma reforma do Estado no sentido da descentralização. Cá é Lisboa e o deserto português. Porque, de facto, não é só o que disse o Dr. Rui Rio, o que disse é verdade. Se nós olharmos para um terço do território que tem 80% do produto interno bruto, repara, da riqueza, 80%, que tem 3/4 da população, que tem 90% dos estudantes do ensino superior, repare bem, como é que o resto do território há de ter futuro? Não tem. Porquê que acha que há 26 anos no referendo as pessoas, e foram poucas porque a taxa de participação foi reduzida, as pessoas que foram votar ao referendo disseram não? Muito bem, essa é outra questão. Eu votei não por uma razão muito simples. Sou regionalista até ao tutano, mas votei não porque não gosto de ter regiões a brincar. E nessa altura apresentaram-nos um mapa com 8 ou 9 regiões, já não sei se eram 8 ou 9, regiões pequeninas a brincar. Nós temos que criar regiões com escala, com dimensão, para concorrerem com as espanholas, por exemplo, aqui vizinhas, e para terem internamente capacidade de escala e massa crítica. E seriam para quantas no país à dimensão do nosso? nosso? São as que já temos, são as 5 no continente, já temos as 5. E, portanto, foi nesse sentido, porque criarmos 8 regiões, nunca mais conseguimos corrigir o erro. Assim, nós esperamos pacientemente e um dia há de haver alguém e condições para fazermos uma coisa a sério. Já houve alguém próximo? Já houve alguém mais próximo? Acho que já esteve mais longe. Quero dizer uma coisa, durante muitos anos, o grande argumento dos centralistas era que a regionalização era despesista. E eu quero lembrar que nós, com este centralismo terrível que temos em Portugal, o pior da Europa, já tivemos quase 3 bancarrotas, com intervenções externas do FMI e tudo com centralismo, não com regionalismo. Dr. Rui Rio, o Dr. Arlindo Cunha falava agora na Constituição. De certa forma, a Constituição da República coloca algum entrave ou obstáculos a quem defende a regionalização? Olha, até anotei, como não sou constitucionalista, até anotei. A Constituição da República, de certa forma, contradiz-se. Na exata medida em que, no princípio, no artigo 2º, diz que tem de se fazer o aprofundamento da democracia representativa. Ora, portanto, a regionalização mais não é, e a descentralização do que o aprofundamento da democracia representativa, pôr os eleitores mais perto dos eleitos. Depois defende no artigo 6º o princípio da subsidiariedade. Quer dizer que os problemas têm de ser resolvidos à escala inferior e só passam para a escala seguinte se manifestamente forem melhor resolvidos na escala seguinte. O que é que estamos a falar? Então, para as pessoas perceberem, vou dar 2 exemplos muito absurdos para as pessoas entenderem. Não fazia sentido dizer que agora, reparar aqui os jardins no Porto, cortar a relva dos jardins, fosse uma tarefa do Ministério do Ambiente. Todos achamos que tem de ser da Câmara ou da Freguesia. Mas também achamos, dizer assim, bom, mas a Câmara Municipal do Porto devia ter competências na defesa, devia ter um exército, submarinos, também não faz sentido, pois não, está a ver? Portanto, há competências que encaixam bem numa maneira, outra não. E, portanto, nós temos de ter sempre de baixo para cima. É o princípio da subsidiariedade que nós queremos que assim seja na Europa, que a Europa impõe, mas que depois cá dentro não fazemos, nem quando a Constituição no artigo 6º diz. E depois diz no mesmo artigo 6º que define o princípio da solidariedade e a descentralização democrática da administração pública. Isto diz a Constituição. Depois, no artigo lá mais para a frente, no 256, através da revisão de 1997, criou-se aqui um imbróglio em que tem de ser feito por referendo,
Não é isso que é o maior imbróglio, mas tem de ser feito por 2 referendos. Não é Duas só perguntas 2. distintas. Um referendo. Pergunta-se às pessoas, a regionalização sim ou não, concorda com a sua Região administrativa, sim. Se em cima disserem maioritariamente, não há região nenhuma. Mas há uma interpretação, para mim parece que é a interpretação correta na Constituição, que diz assim, as pessoas disseram sim à regionalização. E depois disseram sim na região norte, sim no centro, sim no Algarve, mas, por exemplo, disseram não no Alentejo. Já não há regionalização porque disseram não no Alentejo. Na minha interpretação do texto constitucional é isto. É um absurdo. Se eu bem me recordo, e tenho a obrigação de me recordar muito bem dessa altura, foi precisamente o atual Presidente da República que criou este imbróglio, ajudou a criar este imbróglio, na altura, nessa revisão. Não foi sozinho. Não foi sozinho, foi o Engenheiro Guterres também, mas foi ele o mentor a dar ali o jeito à coisa e levou à perna, cá para mim, o Engenheiro António Guterres. E, portanto, isto agora está na Constituição e ela tem aqui uma aparente contradição, não é? Porque realmente eu acho que a partir do momento que, uma vez que o referendo reprovou a regionalização, eu penso que só há força política para fazer através do referendo. Agora, tem de ser um referendo ágil e não um duplo referendo, ainda por cima, com esse poder excepcional de uma região diz não à sua região porque a queria de outra maneira e nada se faz. O ex-primeiro-ministro António Costa chegou a falar na hipótese de um referendo para 2024. O Dr. António Costa perdeu uma oportunidade de ouro, o país perdeu uma oportunidade de ouro, durante o tempo não que o Dr. António Costa esteve como Primeiro-Ministro, mas durante o período de tempo em que eu estive como líder da oposição e ele Primeiro-Ministro. Nesse período de tempo em que estávamos os dois, aí poderíamos ter dado passos muitíssimos maiores, aliás eu disse-lhe para o fazer, assinei ainda, muito criticado, não fazia oposição, não fazia isto, fazia aquilo, muito criticado, assinei um acordo com o Governo no sentido da descentralização, não é? Só que ele deu uns passos, verdade, deu uns passos, deu algumas competências às CCDRs, a forma de eleger, de nomear as CCDRs mudou, passou a ser um bocadinho mais democrática e ele portou-se muito bem no momento em que se foram definir as direções das CCDRs em articulação com o PSD e em parte com o PCP também. Aí portou-se bem. Mas naquilo que é a reforma estrutural foi uma oportunidade única que dificilmente se repetirá, porque é preciso estarem os dois de acordo e depois os dois também conseguirem mais ou menos esse acordo dentro do partido. Mas deixe-me só continuar a dizer só isto. Só para rematar. Eu não estou aqui a dizer que desde que seja a regionalização, sim, porque há aspectos que para mim que são fundamentais que me podem levar a um não, porque, como diz a canção, para melhor está bem, para pior já basta assim. Dependeria sempre do modelo a aplicar. Vamos fazer uma curta pausa nesta informação privilegiada, emissão especial a partir do Salão Nobre da Faculdade de Economia do Porto. Estamos a falar de descentralização, de regionalização e daqui a poucos instantes vamos alargar esta conversa à plateia que aqui está connosco. Fique por aí, até já. Boa noite. Mais uma vez, muito boa noite. Estamos de regresso com informação privilegiada às quartas-feiras com Rui Rio, um espaço que deu o nome de Sem Hipocrisia. Estamos a falar de descentralização, de regionalização e agora vamos alargar este debate à plateia que aqui está connosco nesta emissão especial no Salão Nobre da Faculdade de Economia do Porto. E vou começar por pedir à Rafaela Novo, é estudante, para colocar a pergunta que deseja para depois respondermos. Eu gostava de saber de que forma é que a regionalização pode melhorar a eficiência da gestão dos recursos públicos e a prestação de serviços públicos em Portugal. Obrigada. Muito bem. Rafaela, não é? Rafaela Novo. Em Beja fizeram um aeroporto que está lá há muitos anos com quase nenhuma utilização. Porque, entretanto, não completaram 20 km mais ou menos da autoestrada que é preciso até Beja e não levaram o comboio até Beja, que passa também a uns quilómetros de distância. A minha pergunta é esta: se a decisão fosse à escala regional, acham que o aeroporto de Beja estava assim isolado ali há tantos anos e ainda não se tinha feito aquele bocadinho de estrada, aquele bocadinho de comboio? Eu acho que este exemplo dá para as pessoas entenderem a diferença que há entre nós estarmos em cima do problema e percebermos melhor o problema, ou ele ter de ser decidido por alguém que está em Lisboa, que está a milhas do problema. E devo dizer que é uma das explicações para aquilo que a Marisa há bocado me perguntou, porque eu votei não há 26 anos e provavelmente votaria agora sim, depende da solução, mas votaria agora sim.
Eu estive em Beja como líder do partido diversas vezes e olhei para aquilo e disse, isto é impossível. Mas quando eu estive como líder do partido, eu entretanto tive 12 anos como Presidente da Câmara e Presidente da Junta Metropolitana, 8 anos. Portanto, eu apercebi-me durante esse período de tempo um conjunto larguíssimo de pessoas que estavam na administração central, que quando eu falava era chinês, não percebiam nada do assunto, estavam a milhas, eram incompetentes. Não eram incompetentes do cor, eram incompetentes para aquilo que eu estava a falar. Não estou a dizer que a pessoa é pura e simplesmente incompetente para tudo. Não, para aquilo não é competente, não pode ser competente para tudo, está muito longe, não percebe o problema. E, portanto, é evidente que se nós aproximarmos a decisão, o decisor do problema, nós conseguimos muito mais facilmente Eu não sei se o resolver os professor problemas. Valente Oliveira também quer responder à pergunta sobre como é que a regionalização traria mais eficiência administrativa, nomeadamente a Portugal. A regionalização, quando foi pensada, visava fundamentalmente o desenvolvimento dos territórios. Por esta razão que o Dr. Rui Rei acaba de dizer. Porque as decisões são mais ajustadas àquilo que está em causa e, muito importante, é não definir regiões homogéneas, mas regiões heterogéneas em que a parte mais desenvolvida possa ser responsabilizada pelo arrastamento da parte menos desenvolvida. E, por isso, eu compreendo bem que as pessoas ficassem irritadas com o artifício das 8 regiões, porque as 8 regiões não correspondiam àquilo que o movimento inicial de regionalização previa, que era misturar zonas mais desenvolvidas com zonas mais atrasadas para induzir o desenvolvimento das zonas que precisavam de uma atenção maior. É preciso dizer uma coisa, é que existe uma lei de bases da regionalização que está em vigor. Fui eu que a discuti, fui eu que fui encarregado de a discutir no Parlamento. Ela foi votada por unanimidade. A lei de bases da regionalização está votada por unanimidade de todos os partidos, coisa única, e está à espera que alguém a operacionalize, porque ninguém teve nunca a coragem de enfrentar o que seria de negativo em termos políticos revogar essa legislação. Ela existe e deve ser cumprida. Dr. Arlindo Cunha, Tinha de ser ajustada por causa da revisão constitucional. Eu só queria dizer uma coisa a este propósito, que é algo que nós devemos pensar. Nós, quando aderimos à União Europeia, e cada vez que há uma alteração do Tratado de Roma, basta uma maioria na Assembleia da República para aprovar quer a adesão à CEE, quer a alteração do Tratado. Ou seja, estamos a transferir soberania para fora de nós, para um poder supranacional em que nós participamos, mas em que não mandamos sozinhos. E para transferir soberania para lá, basta-nos uma maioria no Parlamento, para nós decidirmos sobre o nosso autogoverno interno. Precisamos de 2 referendos. Eu gostava que percebessem isto, ou seja, isto foi armadilhado por 2 pessoas que eram contra a regionalização e então arranjaram isto. Agora, se os partidos querem fazê-la, têm que fazer uma coisa muito simples, é começar por mudar a Constituição. Essas duas pessoas, já agora? É alterar a Constituição. As pessoas que armadilharam a Constituição. Bom, se houver forças políticas que, no sentido de chegarem à conclusão que o nosso país não tem futuro nenhum se continuar neste caminho do centralismo. Há pouco tempo a União Europeia publicou um relatório sobre a coesão muito interessante, em que falava numa coisa que até ninguém tinha falado, que era a armadilha de desenvolvimento. O que é que isto é? Andamos nós a criar nessas regiões despovoadas infraestruturas, até coisas muito bonitas, pavilhões ginásio-desportivos, pavilhões multiusos, autoestradas, piscinas, etc. Faz-se muita coisa. Mas depois, passados uns tempos, aquilo está tudo às moscas, ou seja, não tem uso. Porquê? Porque não há economia. E não há economia porquê? Porque não há lá pessoas. Portanto, isto acabará no dia em que as regiões, existirem regiões, que tenham recursos para gerir, digamos, em função de dinâmicas económicas, que é isso que acontece nas regiões. Isto não inventamos a roda. Todas as regiões, todos os países do mundo,
que se desenvolveram são países que são descentralizados. Só nós, a Grécia e alguns países do leste é que estamos assim. Temos de avançar porque há mais perguntas. Agora, o professor Oscar Afonso, economista, é professor catedrático da Universidade do Porto, atual diretor da Faculdade de Economia do Porto, atual presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Douro. Muito boa noite, pode colocar a sua questão. Boa noite e obrigado por terem feito o programa na faculdade. É um gosto para a faculdade. Não ouve-se mal. Eu não consigo ouvir. Ok, não estava a dizer que primeiro agradecer o facto de estarem a fazer, do programa estar a realizar na faculdade, e a questão é como é que a regionalização pode promover o desenvolvimento regional e, portanto, a coesão territorial, que é um dos princípios básicos e que está subjacente à Constituição, e já agora, se a União Europeia não tem culpa no facto de não existir coesão territorial em Portugal, já que a União Europeia visa promover a coesão territorial no contexto europeu, se não, havendo o centralismo, a União Europeia não poderia contrariar esse centralismo em Portugal. Não sei se o Dr. Arlindo Cunha, como foi o último, quer começar agora, desta vez, por ser o primeiro. Posso começar, quer dizer, foi aqui referido pelo Dr. Herreiro, o princípio base em que assenta toda a construção europeia é o princípio da subsidiariedade. Portanto, e é tudo bem, quer dizer, por alguma razão, o orçamento da União Europeia representa apenas 1% do PIB. Porquê? Porque está estabelecido pelos tratados que problemas do cotidiano dos cidadãos, como a educação, a saúde, a justiça, etc., são melhor resolvidos pelos países membros, pelos governos. E só está resolvido a nível comunitário questões que se entendeu que seriam melhor resolvidas a esse nível, como, por exemplo, a correção das desigualdades territoriais ou a própria questão agroalimentar, que é sempre algo muito sensível. E, portanto, por isso é que as grandes políticas são a política agrícola e a política de desenvolvimento regional. Portanto, essa é a lógica. E o nosso próprio, a Constituição também prevê isto. Agora, o que é um facto é que nós estamos alegremente a ignorar isto, a subir para o ar, há quase 50 anos. Quer dizer, de facto, não se entende. Como é que se entende? Eu entendo, infelizmente, nós temos uma classe política que chega a Lisboa e fica deslumbrada com o tamanho dos gabinetes e do orçamento que tem que gerir. Vou pedir uma maior brevidade nas respostas, senão não temos tempo. O orçamento tempo. tem que gerir. E então, obviamente, que é muito mais fácil controlar a partir de um único centro de poder. A questão é só essa. É muito mais fácil de controlar a partir do centro de poder. Eu acho que um dia todos nós temos que começar a dizer que o rei vai nu e haver uma revolução como houve em França. Professor Valente Oliveira, quer uma nota muito rápida? Quero invocar a prática. Nós já praticamos com comissões responsáveis pelo desenvolvimento destas regiões heterogéneas em que eu insisti há bocado, e isso não deu mau resultado. De maneira que não estamos a caminhar no desconhecido, estamos a caminhar em cima de experiência que já provou ser positiva. O resultado de soluções ideológicas é que me preocupa sempre. Eu prefiro a diversidade, afrontar a diversidade, tratar de modular as soluções face aos problemas que se apresentam, do que propor soluções teóricas mais ou menos desligadas da realidade, que não se ajustam aos problemas. De maneira que é sempre no sentido positivo de ir para os problemas, ver os problemas, responsabilizar quem está próximo para resolver, para ter a possibilidade... E aí obteríamos uma maior eficácia enquanto país, Exatamente. Na sua opinião. Vamos à última pergunta, é de um estudante, é o Tomás Sousa. Tomás, muito boa noite. Olá, em primeiro lugar, muito boa noite. Muito obrigado também por terem trazido este tema, no qual eu reconheço também bastante importância. A minha questão... Muito obrigado por terem trazido este tema, no qual eu reconheço também bastante importância. A minha questão foca-se também mais na questão da implementação, de facto, na prática da regionalização e quais é que seriam as suas vantagens, os seus desafios, e com um foco primordial na implementação destas em áreas mais rurais e mais interiores do nosso país. Muito obrigado. Doutor Rio, Muito bem. conseguiu ouvir a pergunta? Sim. Deixe-me só dizer uma coisa que há bocado o Dr. Lindo Cunha disse assim, en passant, mas que merece ser sublinhado.
As pessoas têm uma noção do que eram os Açores e era a Madeira há 50 anos. Era uma ruralidade brutal. Mas não têm bem essa noção. Alguns poderão não ter bem essa noção. Mas têm noção do que é os Açores e a Madeira hoje e do que é hoje Trás-os-Montes, a Beira Interior e o Alentejo. Como é que se desenvolveu de uma forma brutal, quer a Madeira, quer os Açores, e como é que andaram a passo de caracol, também como o professor Valente Oliveira diz, com certeza que se vive melhor hoje no Alentejo ou na Beira Interior do que há 50 anos, isso com certeza. Mas como andaram a passo de caracol relativamente a duas regiões com autonomia para isso. E nós não estamos a falar, este é outro aspecto que tenho de dizer aqui, nós não estamos a falar da criação do Governo Regional do Norte, quase Assembleia Legislativa Regional do Norte, que às vezes dizem, bom, querem agora mais 5 Madeiras ou 5 Açores. Não, nós estamos a falar da criação de uma autarquia regional. Nós temos 308 câmaras municipais. Passávamos a ter mais 5 de perfil regional e não de perfil municipal. Agora, na prática, até ir um bocadinho de encontro à pergunta e de encontro àquilo que as pessoas poderão estar a pensar. Não se pretende criar nada de novo. Fica o que está. O que se pretende é alterar quem coordena e gera aquilo que já existe. As direções regionais já existem. Por exemplo, os centros de saúde já existem. E a pergunta é assim, e o centro de saúde deve estar à escala municipal, à escala regional ou à escala nacional? Por exemplo, as escolas do ensino básico, por exemplo, estão da responsabilidade das câmaras municipais. Eu fui autarca há 12 anos, eu tinha a responsabilidade do edificado, não tinha a responsabilidade dos professores. Essa parte era do Ministério da Educação. Mas se houver região, essa parte no que concerne ao ensino básico, pode estar na região ou tem de estar a tutela a nível nacional? Se for ver a qualidade das escolas da maior parte dos municípios, do primeiro ciclo do ensino básico, que há anos e anos estão sob a tutela das câmaras municipais, comparar com a qualidade das escolas que estão sob tutela do Ministério da Educação Nacional, penso que hoje está um pouco melhor, mas quando eu estava na Câmara do Porto era catastrófico. Ou seja, os municípios trataram muito bem das escolas, o edificado estava impecável, e aquilo que estava sob a tutela do Ministério da Educação era uma desgraça, que todos se lembram, todos não, são muito novos, mas lembrar-se-ão, quando o governo do engenheiro Sócrates e a professora Maria Lourdes Rodrigues lançaram uma grande campanha de reabilitação das escolas, porque estava realmente uma coisa caótica e pior. No ensino básico, o único concelho que estava verdadeiramente mal era o de Lisboa. Porquê? Porque tinha ali a mão de semiária, portanto não tinha de andar da perna, digamos assim. Portanto, a tutela do APDL, o Porto de Douro e Leixões, está bem a nível nacional ou se houvesse no nível regional, podia estar no nível regional, não é? A gestão do turismo, por exemplo, já está em parte descentralizado, já o turismo do Norte, o turismo do Centro, mas depois a tutela é do Secretário de Estado Nacional. E se houvesse um regional, uma autarquia regional, deveria ser ali ou deveria continuar no nacional? Portanto, o que nós temos de questionar é as competências, a forma como hoje é feito. Ninguém acrescenta nada. Eu acho que até se pode poupar dinheiro, que é o contrário. Seguramente ganha-se em eficiência. Mas eu também tenho a preocupação de poupar dinheiro, de gastar Doutora Rui Rio, o programa está quase a terminar. Ainda queria fazer uma última ronda. Doutora Lindo Cunha, dê-nos exemplos práticos de responsabilidades políticas a nível ministerial que devessem ser antes da responsabilidade política de um Presidente de Câmara. De um Presidente de Câmara e que atualmente estão nas mãos de um O Governo ministro. fez há uns anos para cá, desde há 4, 5 anos, um pacote de descentralização para os municípios, que numa fase inicial pecou muito e ficou bloqueado porque não foi acompanhado do volume suficiente de fundos para estas despesas que essa decisão implicava. E o que estamos agora a verificar é que, depois de uma fase inicial titubeante, foram reforçados, digamos, os recursos e pouco essa descentralização para os municípios está a funcionar. Agora, o que falta é, e isso é uma prova, que de facto, descentralizando dá resultados. A gestão das escolas, infraestruturas, centros de saúde, funciona bem, como dizia o Dr. Rio. Agora, se olharmos para o desenvolvimento regional, para atrair empresas que venham, sei lá, de Espanha ou venham de França, é preciso criar estratégias de desenvolvimento, sistemas de incentivos, infraestruturas próprias, e isso não está na escala municipal. E para ser gerido à escala Temos central, de avançar, sim. Por exemplo, uma coisa fundamental, como é que faz sentido, sendo a agricultura o setor que mais reflete a diversidade do território, como é que se entende que haja um único programa nacional
de política agrícola, de apoio à agricultura. Deviam ser descentralizados. Fica essa questão. Professor Valente Oliveira. Eu gostava de muito voltar rapidamente. a coisas que o Dr. Rui já disse. A função primordial da instância regional é a coordenação. Nós somos maus a coordenar-nos. Temos personalidades fortes e precisávamos de nos coordenar melhor nas ações que fazemos. Grande variedade de soluções, não há uniformidade, não há modelo único de respostas para um problema, variedade de soluções, ensaiar variedade de soluções e, fundamentalmente, coordenar as ações. E fazer um esforço deliberado para essa coordenação. Muito bem, para terminar, Dr. Rui Rio, acredita que se houvesse referendo hoje, 26 anos depois do 8 de novembro de 1998, os portugueses iriam responder de uma outra forma? Se houvesse referendo amanhã, iam votar não. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Se houvesse referendo daqui por um ano e houvesse um ano de pedagogia e de debate sobre o tema, eu acho que há condições para votar a favor. Há aqui um ponto muito importante. É que seguramente que no interior tenderiam a votar a favor. Só que no interior não há pessoas para votar. Votam as pessoas que estão no Porto e em Lisboa. E essas podem mais facilmente votar contra. Portanto, a campanha do referendo teria de ser uma campanha a mostrar as vantagens para Portugal e depois para si, que mora em Lisboa. E que sofre com uma qualidade de vida muito má, porque o PIB per capita em Lisboa é o maior do país, mas a qualidade de vida em Lisboa não é a melhor do país para quem lá vive. E, portanto, aquilo que os primeiros que tinham a ganhar era justamente aqueles que vivem na Grande Lisboa e depois no Grande Porto, mas particularmente vivem na Grande Lisboa. E com a regionalização conseguia-se dar a volta a uma coisa, é que sempre que se tem de decidir um investimento, o Governo tende a decidir Lisboa, Porto, onde há votos, onde vai agradar quem vota. Muito bem. Esquece quem está lá. A regionalização podia... O nosso tempo chegou ao fim, Dr. Rui Rio. Muito obrigada por este programa descentralizado aqui no Porto. Resta-me agradecer também aos nossos convidados. Muito obrigada. E também à plateia que esteve aqui a esta hora no Salão Nobre da Faculdade de Economia do Porto. Foi um prazer. Termina aqui esta informação privilegiada com o Rui Rio, às quartas-feiras, sempre às 10 da noite, hoje em emissão especial aqui a partir do Salão Nobre. Muito boa noite. Já a seguir, não perca todas as noites com o Mário Carneiro aqui no NAU.